Muita gente está com dúvidas sobre a instalação dessa nova base da Home Finish, que é a base no oven com poliéster. Ela é uma base sintética, então ela não tem celulose na composição e muita gente está ficando preocupada na hora de fazer a aplicação. Eu vou agora dar dicas de como fazer essa aplicação e mostrar para vocês que é muito mais simples do que se imagina. Então, o que seria esse poliéster? Basicamente é uma trama de poliéster que tem atrás do vinil do papel de parede e atrás essa camada de poliéster, não tendo essa celulose, permitindo que ele seja muito mais resistente. Ele acaba não rasgando com facilidade e a tinta também não sai com facilidade. Por isso que ele é chamado de tipo 2, porque ele é um papel de parede usado muito em hotelaria, em hospitais, por ter essa resistência a impacto, fazendo com que ele tenha um benefício muito grande, porque ele é reposicionável, reutilizável. Se a gente fizer uma aplicação e por algum motivo ter algum problema na parede, a gente pode removê-lo, reinstalá-lo de novo tranquilamente, porque ele não tem celulose nessa composição, fazendo com que a gente possa até inclusive retirar de uma parede e colocar em outra parede. Essa base está sendo usada em diversas coleções da Home Finish, inclusive em painéis. Então eu vou dar 3 dicas para a gente fazer essa aplicação. Vocês vão ver que ele é extremamente versátil. Vou passar cola na parede usando a cola sintética, a cola heavy, cola no papel, passando a cola normalmente no papel, como tradicionalmente a gente faz, e por último, passando a cola na máquina Mac Paper Wall, para vocês verem que esse papel ele é versátil, a gente pode definir na hora da instalação qual a melhor maneira que a gente quer fazer a aplicação. Sobre o corte desse material, ele é comum como qualquer outro tipo de papel. Vocês vão ver que com a própria tesoura a gente consegue cortar tranquilo, ou até mesmo com o estilete a gente tem essa facilidade de corte. Mesmo ele sendo resistente, em contato com a lâmina ele corta super fácil. A primeira forma de aplicar esse papel que eu vou mostrar para vocês é utilizando a cola heavy, a cola sintética para papel de parede, aplicando ele apenas na parede. Essa é a dica principal que eu dou para fazer a aplicação desse material quando for utilizar no teto, porque ele é muito mais prático de fazer. A gente só vai deixar ele enrolado e vai passar cola na parede ou no teto de uma forma super simples e já fazer a aplicação. Detalhe principal, esse material não pode faltar cola, senão fica bolhas. Então sempre passar uma camada generosa de cola, porque ele precisa de mais cola na parede para poder dar aderência. Então a gente não pode deixar de jeito nenhum faltar cola. É o erro mais comum que acontece com instaladores usando essa base, é deixar pouca cola no papel de parede, fazendo com que ele fique algumas bolhas. Agora para aplicar ele na parede é super simples, a gente só alinha no laser e vai desenrolando. Vocês vão ver que para fazer essa aplicação não tem mistério. É um jeito que eu mais utilizo para aplicar esse tipo de material. A segunda faixa eu vou fazer a aplicação direto no papel de parede. Vocês vão ver que é super simples, como geralmente todo mundo já faz. Esse papel pode ser usado a cola CMC, a cola em pó. Eu prefiro usar a cola heavy, mas agora nesse caso eu estou usando a cola CMC para vocês verem que a aderência dele também é muito boa com esse tipo de cola. Detalhe principal de novo, não pode ficar pouca cola. Se ficar, ó, aqui tem cola e aqui está sem. Se ele ficar sem cola, ele vai ficar bolhas no papel de parede. Então a gente tem que espalhar de forma uniforme e uma camada, uma densidade maior do que geralmente a gente passa. Se ficar pouca cola, se ela ficar muito lisa, o papel não vai ter aderência. Então a gente precisa passar sempre uma camada mais uniforme de cola. Uma dica rápida, eu sempre gosto de reforçar a região das emendas, o topo e a parte de baixo com um pincel para poder garantir que não vai faltar cola na hora do processo de secagem do papel de parede. A aplicação com cola no papel é normal, faz a dobradura como tradicionalmente a gente faz e é só deixar lado a lado. Reparem bem que apenas com a mão eu consigo posicioná-lo e deixar a emenda perfeitamente fechada. Apenas com a mão eu consigo fazer essa aplicação e já posicioná-lo de praticamente 100%. Agora com a espatulação eu vou dar o acabamento final. Eu consigo só espatular e fechar bem a emenda. Reparem que é um papel de parede escuro e não fica aquela linha branca aparente. Por isso que é um grande benefício essa base para Home Finish e para quem oferece esses produtos deles, porque é um papel que tem uma resistência maior à parte da pintura, que não sai de jeito nenhum, e também as emendas ficam imperceptíveis. E para quem faz o uso
da máquina de passar cola. Vou mostrar para vocês que também é um modo de fazer essa aplicação, não tem mistério. A quantidade de cola da máquina também é ideal, não fica faltando cola no material, que é a única dica principal que eu dou para vocês, é nunca deixar faltar cola. A densidade da cola está perfeita e agora é só fazer a aplicação. Uma dica a mais sobre a emenda dessa base, o papel de parede tem que ficar entreposto, então tem que ficar um ao lado do outro, ele não pode ficar nem sobreposto e nem afastado. Então olha na parede, aqui o papel de parede está afastado, mas se a gente empurrar demais a faixa, ele vai ficar assim, dessa forma, encavalado. Então a gente tem que deixar sempre ele entreposto, ele tem que ficar um ao lado do outro. Dessa forma a emenda fica perfeita. Se ele ficar assim, quando bater uma iluminação, ele vai ficar marcado. A minha sugestão para todos os instaladores é evitar sujar os papéis de cola, mas se eventualmente a gente sujar com cola esse material, por ele não ter nenhuma base natural na composição, a gente pode passar uma esponja e ele vai limpar perfeitamente. Ele é um material muito prático para limpeza também, então fica essa dica para que quando vocês limparem, use uma esponja com água já é o suficiente para eliminar o excesso de cola. Agora eu vou dar uma dica extra para fazer esse tipo de acabamento em ângulos retos como esse. Basicamente, esse material ele é um vinil, então a gente precisa quebrar a memória dele para ele conseguir ficar dessa forma perfeito. O que a gente pode fazer? A gente pode usar o nosso próprio dedo e aquecer o material com a ponta dos dedos. Então, com esse aquecimento você já está vendo que ele está relaxando, ele está começando a entrar para dentro do ângulo e a gente faz a espatulação depois de quebrar essa memória. Se não, se a gente só fazer a aplicação direto, olha como o acabamento fica ruim, fica todo cheio de bolhas. Para ele ficar perfeito, a gente precisa quebrar essa memória. Pode ser com o dedo ou a gente pode usar um soprador térmico, igual que se faz com envelopamento. A gente aquece o material rapidamente, ele já vai começar a mudar a posição. Depois de quebrar a memória com aquecimento, a gente consegue moldá-lo tranquilamente na parede. Se você tiver mais alguma dúvida sobre essa base, entre em contato com a Home Finish ou deixe nos comentários que eu vou estar aqui à disposição para respondê-los e ajudá-los.